Vamos agora para o nosso Brasilzão, porque tem um estudo muito interessante, triste, mas interessante, né? Falando sobre o mercado de trabalho. A gente vai destacar 2 pontos aqui em 2 matérias que a gente trouxe para vocês. Primeira matéria é a situação, né, dos nenéns, né? Que é os jovens que nem estudam nem trabalham, né? Boa parte desses nenéns são justamente de famílias mais pobres. Então você vê uma certa decepção, né? Uma certa ausência de futuro que a pessoa começa a enfrentar logo cedo e ela acaba não estudando porque ela não tem perspectivas de melhora e ela acaba não trabalhando, principalmente porque não é simplesmente porque ela é uma pessoa que não quer trabalhar, às vezes ela está querendo trabalhar, mas a gente tem aqui, se a gente pega os dados do IBGE, por exemplo, a gente vê como é alta a taxa de trabalho, a taxa de desemprego entre as pessoas com até 18 anos, até entre as pessoas até 25 anos. A maior quantidade de desempregados na economia brasileira estão justamente nessa faixa de trabalho. Então, são pessoas que não elevam seu estudo, geralmente elas ou terminaram o ensino médio e não estão indo para o ensino superior, nem para o ensino técnico, ou não terminam nem mesmo o ensino médio, né? E elas acabam não conseguindo entrar no mercado de trabalho. Então, esse aí é um grande problema que a gente tem, né? E a gente tem o outro estudo, inclusive, que é o próximo que a gente vai mostrar aqui, né? A gente vai detalhar um pouco mais esses outros estudos. Não, acho que tem que voltar um pouco aí, porque tem a notícia aí das mulheres. Isso mesmo, obrigado, gente. Que é a questão das mulheres no mercado de trabalho, como elas são ejetadas do mercado de trabalho, né? Que a gente tem aqui que você tem que cuidar com o parente e trabalho doméstico, ou seja, os afazeres da casa, coisas que, infelizmente, historicamente, são cargos da mulher, né, na nossa sociedade, né, que a gente sabe como que existe um machismo estrutural muito grande, que é a mulher que tem que cuidar dos doentes, dos acamados, dos filhos, é a mulher que tem que fazer os afazeres domésticos. Então, isso é uma coisa cultural da nossa sociedade machista. Isso tira mais de 2,5 milhões de mulheres dentro desse mercado de trabalho. Então, a gente tem aí uma estrutura bem machista e uma estrutura também que quando a gente for aprofundar o caso dos nenéns, também a gente vai ver como que existe uma estrutura racista também, e até porque boa parte dos nenéns, nessas pessoas que nem trabalham nem estudam, são de rendas mais baixas, Débora. E aqui a gente tem, né, inclusive foi tema do Enem nesse ano, né, da redação do Enem, justamente esse trabalho que muitas vezes é Nossa, gente, invisível. Ele é invisível aí e muitas vezes não remunerado também. E a gente vê que ele é um trabalho ali que realmente atinge as mulheres. E aí a gente fez uma síntese para vocês aí em casa, uma síntese da síntese dos indicadores sociais, né? Que mostram, então aqui é o que estava na notícia, né? Mais de 2,5 milhões de mulheres não puderam trabalhar em 2022 devido ao trabalho invisível e não remunerado, conhecido como economia do cuidado. Que é o que o André estava aí explicando para vocês, né? A mulher que não entra no mercado de trabalho ou que sai do mercado de trabalho para ficar ali ou com afazeres, não só afazeres domésticos, mas muitas vezes aí afazeres de cuidados, enfim. 7 milhões de mulheres não estudavam nem estavam ocupadas em 2022. Então, aqui, nem das mulheres. E quando a gente olha num percentual aí de brasileiros, esse percentual é maior entre 15 e 29 anos. E aí a gente tem uma representação de 63,4% dos mais de quase 11 milhões, né, 10,8 milhões de brasileiros dessa mesma faixa etária, 15 a 29, tá difícil, né? 15 a 29 anos, que estavam na situação no ano passado. Então, a gente vê aqui uma predominância das mulheres, e mulheres jovens, né, de 15 a 29 anos, nem estudando, nem trabalhando e já estando aí fora, né, desse mercado. Então, como o André falou, nem estudavam, nem trabalhavam em 2022, jovens, né, e que representam mais da metade aí dos brasileiros na situação, então 63,4%. E esse dado de 2,5 milhões de mulheres fora do mercado de trabalho é aí um ponto para se olhar. A gente trouxe outros dados aí para vocês, ainda relacionados a esse estudo, que mostra como é que é a informalidade também, né, entre diversas categorias analisadas pelo IBGE, diversos aí estratos. Se puderem mudar aí para o pessoal de casa acompanhar aqui com a gente.
né? Aí a gente vê como é que é a informalidade, não só entre mulheres e homens, mas também entre outros recortes, né? Então aqui a gente está falando de recortes de cor, além de gênero, mulheres negras e homens negros, mulheres brancas e homens brancos, né? Então quando a gente olha aqui o percentual de informalidade, ele é maior entre as mulheres pretas e pardas, né, que tem aí a maior participação na informalidade, 46,8% de mulheres negras, e no caso dos homens negros, 34,5% estão na informalidade. Quando a gente vai nesse dado para mulheres brancas, né, a gente tem um percentual alto também ainda, 46,6% de mulheres brancas na informalidade, então as mulheres aí realmente maior parcela da informalidade, mas quando a gente vai para os homens brancos, a gente vê aí que é o menor percentual, 33,3%. Então, não só às vezes estão fora do mercado de trabalho, mas também estão na informalidade, estão em alguma ocupação, mas numa ocupação informal, né, fazendo algum bico, alguma coisa assim. Então, a gente vê que esse percentual é maior entre as mulheres e maior ainda entre as mulheres pretas e pardas, aí, segundo o dado do IBGE. A gente vê, né, com esse estudo, como que é estrutural essa situação racista da economia brasileira, porque a pior coisa que pode acontecer com você aqui no Brasil é ser uma pessoa preta e parda, porque você está fadado a ter maiores dificuldades de entrar e se permanecer no mercado de trabalho, de conseguir um emprego formal, de você conseguir ter uma situação de trabalho digno na juventude, que a gente vê. Quem que são as maiores representantes do NEM, Débora? São justamente as pessoas pretas e pardas. Você tem, então, e elas são as pessoas de maior baixa renda. Então, além de tudo, a gente tem que, infelizmente, o recorte racial também é um recorte social, um recorte econômico, um recorte de renda, né? Então, todos esses problemas que a gente já sabe e acompanha aqui no Brasil, né? Então, a maior parte dos nenéns são homens pretos, são mulheres pretas e pardas. Aí, seguido por homens pretos e pardos, por mulheres brancas e, em último lugar, obviamente, homens brancos, né? Porque geralmente a pessoa está no neném, às vezes ela está no neném por uma situação dessa aqui, de ter que cuidar da casa, dos afazeres, ter que cuidar de filhos ainda na juventude. A gente sabe que existe essa situação também. Às vezes a pessoa não pode procurar o mercado de trabalho justamente por causa desses trabalhos invisíveis, né? E aí, para o homem branco, a situação quase que não tem muita dificuldade, né? Ele está livre, leve e solto aí para tentar conseguir conciliar tudo, né? Então, essa é uma situação aí muito complicada, esse é um retrato bem triste, né? Então, uma coisa que a gente tem que melhorar rapidamente e mudar rapidamente isso é essa situação, Débora. E quando a gente olha, inclusive, esse trabalho invisível, para quem tiver curiosidade, a matéria está completinha lá no nosso site. A gente vê que quando a gente vai para recortes aí de gênero, né, os homens são menos de 4% aí são menos de 4% das pessoas que estão ali naquele trabalho invisível e que estão fora do mercado. Então, aqui a gente vê essa desigualdade gritante mesmo.